Que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo esteja na tua vida. Este vídeo aqui hoje é mais um vídeo crítico, né? E analítico. Vamos falar analítico sobre a juventude da mocidade, na sua tenra e floridade da CCB. Eu estou falando hoje, específico nesse canal, sobre a Congregação Cristã no Brasil. A juventude que faz parte dela e que ao longo dos anos vai se envolvendo dentro da instituição, eles vão crescendo, casando, estudando e perpetuando aí tradicionalmente ao longo por tradição, né, ao longo da sua geração, perpetuando a existência dessa denominação evangélica no Brasil, que na verdade é uma seita pseudo-cristã, não é uma comunidade evangélica. E como vocês têm visto nos meus vídeos, eu sou muito crítico do sistema, porque eu fiz parte dele. Quando eu fui para a CCB eu era moço ainda, não estava casado. E conheci muitas pessoas boas lá dentro, muitas pessoas não tão boas assim. Mas apesar de não me envolver muito com a mocidade, exceto nos cultos de jovens e menores e nas reuniões de mocidade, apesar de eu não estar em constante contato com aqueles movimentos de profecia e tocatas que os moços e as moças promoviam, justamente com a intenção de não me expor. Então, este zelo, esse cuidado eu tive. Mas esse zelo, esse cuidado, a maioria dos jovens lá dentro não tem. E isso é claro. Hoje eu fiz esse vídeo aí, estou desenvolvendo esse vídeo, eu fiz um título, né? Mocidade CCB é a cara da denominação. Fiz uma montagem lá, vocês viram, né? O formato do templo, né? Da igreja, no lugar do rosto da juventude. Porque infelizmente é o que acontece no meio cristão e no meio que não é cristão. No caso da juventude, que faz parte do corpo da Igreja Congregação Cristã no Brasil. Eles são muito mal vistos no meio dos jovens. São. Quer seja pelas pessoas que estão fora da religião, fora de um sistema religioso qualquer, seja por aqueles que estão correndo ao mundo afora, nas drogas ou no mundanismo, ou seja mesmo pelo meio evangélico. Um exemplo disso. Durante o ano de 2001 e 2002, esses 2 anos, eu tinha uma loja de revistas, livros e revistas, um sebo, né? Aqui no Paraná fala-se sebo. E paralelo a esse trabalho, eu trabalhava na biblioteca de um colégio, no período da noite, e foi esse serviço na biblioteca do colégio, mas aliado ao desejo de conhecer leitura, que me fizeram abrir essa loja. Então eu abri essa loja de livros, em sociedade com o irmão, e paralelamente a esse trabalho, eu trabalhava na biblioteca de um colégio. Trabalhei lá 1 ano e pouco, próximo onde era a minha loja. E nesse colégio, muito perto, né, muito próximo de uma igreja da CCB, eu tinha contato com essa mocidade. Eu já era membro da CCB nesse ano. Eu me batizei em 2002, mas eu já era membro da CCB, já estava lá. Estava 6 anos, 3 anos e meio, quase 4 anos congregando, não perdendo o culto. Eu só não tinha batizado esse ano ainda. Então no ano 2001, 2002, eu tive muito contato com a juventude nesse colégio. E eu via o comportamento desses moços, dessas moças no colégio. E eu vi o comportamento desses moças fora da igreja, e em outros locais, pizzarias, panificadoras, e também via dentro da igreja. E naquele ano eu já percebia que eles não estavam preparados para enfrentar hoje o mundo da forma que nós cristãos hoje, apegados a isso aqui, ó, a palavra de Deus, temos. Por quê? Existe um sistema doutrinário dentro da congregação que faz com que esses jovens sejam mal vistos lá fora. Por exemplo, vamos nos ater a fatos reais e concretos. Para o mundão, os rapazes pecadores, as moças pecadoras, que têm uma vida
de promiscuidade e tudo mais, para não ser específico, os moços e as moças da congregação, eles são descartados, eles são refutados como os puritanos, os caretas, essas coisas, né? Como esse é um ponto positivo. Mas o que acontece? Eles são tidos pela maioria dos evangélicos que têm a mesma idade como nécios na Bíblia, são tidos como agressivos, intolerantes. E isso tudo é produto do exclusivismo da igreja e de uma falta de uma elaboração de um culto sistemático, de um sistema de aprendizado, seja ele bíblico ou através de uma ajuda, né? Uma ajuda, vamos dizer assim, ajuda, né? De conceito, para crescimento, desenvolvimento da mocidade. Vamos dizer assim, um culto de adolescentes, uma reunião para adolescentes, para que eles possam voltados para a religião e ao crescimento espiritual, mas também ao desenvolvimento do corpo, da vida, do trabalho. Isso não tem na CCB. Isso tem na Assembleia de Deus, né? Outras demais igrejas aí que eu sei que tem na Quadrangular. O que tem na Congregação Cristã no Brasil? Um culto de jovens, que é uma reunião de jovens e menores, em que um adulto geralmente ministra umas pregações e há recitativos de salmos, trechos de salmos, já é lições do Velho Testamento, naquele sistema devocional que veio de Chicago. Ponto. A partir do momento que as crianças começam a desenvolver uma certa adolescência ali, 11, 12, 13, 15 anos, eles começam a se enquadrar nas reuniões de mocidade, atingem a puberdade, querem namorar, sair. Os moços vão tocar instrumentos, as moças vão tocar órgão, começa a desenvolver seus corpos, sua mente, a carga hormonal. Aí acontece com a juventude. Elas não têm preparação para enfrentar a vida. Por quê? Porque se um moço realmente gosta de uma moça que é fora da igreja, ela não pode namorar. Apesar de hoje não existir mais uma proibição assim, né? Legal, não existe mais, mas ela não se dá a um namoro, a uma coerção. Vamos dizer coerção, não é esse termo, mas vamos dizer coerção, uma coerção. Por quê? Porque a família vai ficar contra de ambos os lados, geralmente da congregação, porque a família não quer que a filha ou o filho namore uma pessoa da outra igreja, porque é um estranho à fé, estaria fora da doutrina de Deus, estaria não vou dizer negando o Senhor Jesus, mas estaria fora da doutrina de Deus, e demais desculpas e pretextos que existem, né? Esses empecilhos para o casamento dos jovens e união dos jovens, interigrejas. O pai e a mãe sempre fica contra, medo que o filho e a filha percam os costumes que foi ensinado e tudo mais. Quem está do outro lado, da outra igreja, geralmente vai querer tirar a pessoa da congregação, levar para sua igreja e abrir os olhos dela. Então é complicado. Nesse momento, eu vou pegar aqui um suporte de colocar a panela suportezinho de colocar a panela quente, né, na mesa. Olha só que interessante, parece um alvo, né? Aí o jovem da CCB fica assim, ó. Momento da adolescência. Olha o jovem CCB como é que ele fica. Você está entendendo o que quer dizer para você nessa crítica reflexiva? O jovem da CCB, ele se torna um alvo para o mundo, uma expectação horrível. Por quê? Porque ele não tem preparação para falar do evangelho para aquelas pessoas que estão na droga. Ele não tem preparação no evangelho para falar com as pessoas que estão em promiscuidade. Não tem. O que o jovem aprende na congregação da Bíblia? Os moços, nas reuniões de mocidade e nos cultos para reuniões menores. Os salmos. E geralmente pregação o recitativo é 119 de salmos. Como purificará o mancebo o seu caminho, observando conforme a sua palavra. Lâmpada para os meus pés a sua palavra. É sempre a mesma coisa. Quando vai lá para o 37 Salmos, quando vai para 6 Efésios, quando fala que obedece o pai com a mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, é sempre os mesmos conselhos que geralmente são lidos e não são explicados. São lidos e não são explicados. Ponto. Fora disso, nos cultos das reuniões de mocidade, os líderes que estão atendendo às reuniões de mocidade, e geralmente são anciães, eles pregam justamente palavras sobre casamento e castidade. É o que eles pregam, casamento e castidade, casamento e castidade.
Dê valor ao lugar que você está, moça. Dê valor, moço, ao lugar que você está. Moça, mantenha esse cabelo comprido, porque os anjos se agradam. Moça, quando você põe o teu véu, Deus está ao teu lado. Moço, quando você toca o teu instrumento, o espírito contrário sai de perto de você, e as barreiras se caem, as muralhas vêm ao chão, as portas se abrem. Aí vão lá, pegam lá uma passagem de Abraão, Isaac, e a busca da sua Rebeca, que era parente, e usa aquela pregação de Isaac, de Abraão, manda buscar a esposa Isaac, a Rebeca, na sua parentela, para justificar o casamento per si da mesma dominação, da mesma fé e doutrina. E ali começa a vida, digamos assim, de cristão, do moço e da moça na congregação. Agora, o que acontece? Ao longo do tempo, esse moço, essa moça, ele vai ser mal visto pela sociedade. Aqui no Paraná, em Santa Catarina, onde estive, no Paraguai, um pedaço do Mato Grosso, eu vi muito se falar mal dos membros da congregação quanto a quê? A questão de pagamento, tratos em negócios, desonestidade, dificuldade para arcar e cumprir com problemas de cunho pecuniário, né? Contratos, fidelidade a aluguéis, contratos e tudo mais. E geralmente eles foram estereotipados. Achava-se antigamente que eram os evangélicos que eram estereotipados. Eu também tenho meus problemas, minhas dívidas, mas eu estou dizendo assim, os membros da igreja, eles são estereotipados dessa forma. Por quê? Porque não há um ensinamento aos jovens. Os moços da Congregação Cristã do Brasil, quando vão para cargos em empresas, ao longo que se desenvolvem as empresas, eles são estereotipados como pessoas que não vão atingir cargos de maior importância, administrativos e assim por diante. Porque eles ficam escutando na igreja a pregação que Deus vai te levantar, Deus vai te exaltar, Deus vai virar o cativeiro, Deus vai te botar por cabeça, não vai te botar por cauda. E as pregações são essas. Mas dizem assim, não se dê a falsa ciência, porque a letra mata, o espírito vivifica, conhecimento do homem e assim por diante. Então eles vão inibindo as pessoas a não procurarem conhecimento científico. Isso eu vi muito e tenho visto. E antes dessa pandemia, de entrada da pandemia, conversei com muitos moças e moços e eles falaram, engraçado, quando eu perguntei, a palavra não é assim? A palavra não é assim? Vocês não escutam isso na palavra? Esse grupo de jovens que eu encontrei na rua e a gente tem uma certa ligação, amizade, me contam tudo que acontece aqui na igreja de congregação. O irmão falou para mim assim, mas o irmão não está na igreja mais, né? Eu falei, não, faz 14, 15, naquela época eu tinha uns 15 anos, né? Uns 15 anos, 14, 15 anos que eu não estou indo na igreja mais, não vou mais. Ele falou assim, mas engraçado, não parece que o irmão falou a palavra de ontem. Escutei muitas vezes isso, irmão. Eles falam, eles pregam sempre isso. Os moços e as moças ficaram admirados por eu saber a palavra, o contexto da palavra dos cultos de jovem e das reuniões de mocidade. Eles ficaram embasbacados. O moço falou, engraçado, parece que o irmão falou a palavra de ontem. Isso me chocou um pouco, em parte. Eu já sabia que alguma coisa ia acontecer, mas me chocou em parte porque eu esperava uma mudança. Eu esperava mudança. E essa mudança não veio ao longo de 15, 16 anos, e ela não virá. Dessa forma não virá. Porque a geração que hoje está sustentando a igreja em trabalhos, em ajudas, seja financeira, construções e tudo mais, e que está tentando promover essa falsa doutrina, são os filhos que ficaram, e são poucos. A cada 6 jovens que se batizam na Congregação Cristã no Brasil, 4 permanecem. Desses 4, 2 ou 3 são filhos de pessoas crentes da congregação. São 17 anos estudando esses jovens. Teve uma época, em 2007, que eu fui no batismo, numa região aí, e foram batizados 4 jovens numa igreja. Não permaneceu nenhum. 5 anos depois não permaneceu nenhum. Então, uma rotatividade. Só permanecem mesmo os jovens na instituição os que são filhos e filhas
e que ficam na instituição os primeiros anos porque foram doutrinados assim. Existe uma chantagem emocional. O cooperador, o ancião, vai lá na casa da pessoa, leva uma ajuda financeira, pecuniária, e dá um terninho para o rapaz, um véuzinho para a irmã. A irmã da piedade vai lá, leva uma roupinha, quando ajuda, né? E aquilo vai cativando. E a pessoa põe na sua mente: eu não posso sair dessa igreja. Eu não posso, porque a igreja que a minha mãe e meu pai servem a Deus há sei lá, 20, 30 anos. E o jovem fica com aquela chantagem emocional, persuadido naquela chantagem emocional, e aquilo faz com que ele prenda ele ali, nos primeiros anos da sua infância, terra infância. Depois, quando ele vai para a mocidade, para a adolescência, pré-adolescência e depois da adolescência, ele já está no sistema bitolado, porque o moço vê as moças, né, que ainda são do mundo da promiscuidade, ele começa a ver os moços que estão fora da igreja, no mundanismo, promiscuidade, drogas, etc. Ele se fecha naquele grupo ali. Apesar que tem muitos casos de promiscuidade sim na juventude, jovens que vivem uma vida dentro da igreja e outra vida fora. Como eu já disse, eu trabalhei no colégio, próximo de uma igreja, coisa de 2 quadras. A igreja aqui, o colégio na outra quadra, e as moças e os moços se comportavam de uma forma dentro da igreja, no pátio da igreja, e uma quadra no colégio se comportavam de outra forma. Então essa é a mocidade de CCB. É a cara da CCB? Essa é a mocidade, é a cara da CCB. Esses que permaneceram e ficarão aí, que ficarem na instituição, ao longo de muitos anos, se ficarem, vão ser os bitolados, que estão realmente com a mente cauterizada ali, que foram fanatizados ao máximo. Esses dificilmente mudarão. Dificilmente mudarão. Só mudarão quando tocar no seu ego. Tiverem problemas pessoais, forem perseguidos, agredidos mentalmente, psicologicamente, forem ofendidos, forem destratados. Então, se sofrem esses danos psicológicos, esses traumas neuropsíquicos, aí ele sai. Mas desta mesma forma, ainda tem gente que sofre tudo isso e fanatizado ainda fica, porque tem consciência cauterizada. Então essa juventude vai dar prosseguimento à próxima geração da CCB. A próxima geração da CCB. Não é estranhar que um movimento de reforma na CCB começou em anos 60 já, né, com as dissidências que surgiram, né, no norte do Paraná, em São Paulo, Minas, assim por diante. Depois deram uma parada em 70 e voltaram com força total em 2000, 2001. Depois veio a reforma dessa forma que nós conhecemos hoje, que ela é televisiva e tudo mais. Eu fiz parte do começo dessa reforma aqui no Paraná de uma forma diferente, uma forma em que durante 4 anos eu lutei por ela, mas uma forma mais não era assim digital, nada, vamos dizer que era uma forma analógica, né? Fazia cartas, xerox, entregava às pessoas, passava pontos doutrina. E mesmo assim você vê que não teve tanto efeito. Então a juventude que está aí hoje, da CCB, que se reúne para tocar musiquinha na casa do irmão da irmã, e para ver a moça, que vai lá arrumar um terninho, acerta lá o terninho e tal, põe a gravatinha, põe instrumento e vai. Essa juventude que está aí na CCB, que se reúne nas pizzarias para tomar cerveja escondido, que vão para fazer as orações na madrugada com cada irmão da irmã, e volta e meia dá uma fugidinha para cá, um para lá, para namorar escondido, se beijar escondido, pai com a mãe. Essa juventude aí, ela é um produto da geração dos anos 90 para 2000. Então, geralmente, essa que está aí hoje, que já é uma geração, vamos dizer assim, digital, que se influencia por outros canais no YouTube, se influencia pela moda, pelos costumes diferentes, estão se informando, né? Eles têm um pouco mais de chance. Então a estatística que a gente busca, né, não é um IBGE, isso aqui não é um Datafolha, isso aqui é uma pesquisa pessoal de 16 anos para 17 já, uma pesquisa pessoal que estou fazendo. Essas pesquisas se fundamentam em prática aplicada, conhecimento aplicado, pesquisa pessoal, testes contínuos que eu faço com a juventude, com os mais idosos. Eu tenho visto que essa mocidade está totalmente despreparada para enfrentar a vida profissional, vida sentimental,
o caso de moços e moças da congregação que se separam é enorme, que entram em separação e litígio. E geralmente é litigiosa. Enorme. Os casos de agressão às moças é grande. Alcoolismo e drogas é grande. É grande. E como eu falei lá no... Eu acho que é uns 5 ou 7 minutos nesse vídeo aí, atrás, eles não acabam adquirindo cargos muito importantes ou de maior responsabilidade nas empresas, porque são instruídos a não estudar. A esperar na misericórdia de Deus, que Deus vai te colocar em tal cargo, Deus vai te colocar em tal coisa, entendeu? Então, essa mocidade que ficou para trás, que era minha, essa já não tem mais chance. Não tem mais chance. Essa aí que está cauterizada. Essa é só com a exposição da verdade, com dureza de coração, com olho a olho, sem ofender, mas sendo firme e mostrando o texto. Esta começa a se desmoronar o castelo de cartas do fanatismo. Aí, se vier um problema pessoal, tribulação da parte da instituição, aí a pessoa abre seu horizonte. Agora, essa que está hoje aí, se permanecer e perpetuar, dar continuidade a essa linha genealógica, né, da igreja, né, por tradição, a igreja do meu pai que é minha mãe, eu nasci na crente CCB, vou morrer crente CCB. E um dia eu vou servir a Deus, mas vou servir a Deus na igreja da minha mãe, na igreja do meu pai. Você está entendendo? Então, essa juventude hoje aí, ela tem pouca chance de permanecer livre. Porque ela já foi totalmente, por um lado, alienada a não buscar conhecimento teológico, bíblico. Mas temos uma juventude que está se voltando, nesse momento de pandemia e talvez pós-pandemia, para outros movimentos evangélicos pentecostais ou avivantes, né, que vieram do avivamento, essa teologia da libertação e do cativeiro, né? Nem que seja o marxismo, mas estão migrando para outras correntes. Esses aí, eles têm também a chance de se desligar da CCB ou ficarem lá. Então é uma incógnita. É uma incógnita. O que eu vejo é que os que estão aí hoje na mocidade são a cara da CCB. Estão despreparados para enfrentar uma vida de casal, uma vida social, uma vida laborativa, e não sabem o seu futuro. Eu perguntei para jovens moços e moças aqui: se você, moço, falecer amanhã, para onde que você vai? Você tem certeza da sua salvação? Isso é um particular entre mim e você. Eu falei para ele. Não vou citar o nome dele, né? Não vou. Olha, o menino falou para mim assim: ó, irmão, me chamou de irmão. Achei até bonito. Falou assim: irmão, pela misericórdia de Deus eu vou alcançar o céu. Eu falei: não, mas você tem certeza? Não, certeza não tenho, porque eu não sei o dia da manhã. Olha o que o moço me falou. Então, não tem a certeza real da salvação. Há uma inconstância espiritual. Eles não são ensinados a isso. Eu perguntei para uma moça que trabalha numa fábrica aqui em Curitiba, que produz derivado de chocolate. Uma fábrica que produz chocolates, essas coisas. Uma fábrica muito famosa, né? Em Curitiba, muito grande. Ela está lá há 14 anos. Ela tinha, eu acho que ela tinha uns 19 anos. Ela tem 30 e tantos anos hoje. 14 anos nessa empresa. Ela não conseguiu atingir cargos, nada lá. Eu perguntei para ela: qual que é a tua aspiração, né? Eu falei para ela assim: o que você quer fazer lá dentro da empresa? Qual que é o teu sonho? Eu não falei sonho, eu falei outra coisa. Eu falei: qual que é a tua aspiração? Qual que é o cargo que você quer lá dentro? Falei assim. Ela falou para mim assim: não, tá bom lá, do jeito lá tá ótimo. Do jeito que Deus me colocou, tá ótimo. Eu não quero crescer, não. Ela tá lá 14 anos. Num cargo laborativo, né? E não quer crescer. Não estou dizendo que, ela não quer, que a ambição é bom, não estou dizendo. Tem que vir uma preparação para o futuro. Eu mesmo não me preparei para o futuro. Me dediquei a outro tipo de vida, né? Estou falando financeira e tive uns imprevistos, mas essa juventude tem tudo na mão. Tem um celular na mão, tem um computador, tem um laptop, tem tudo para fazer um curso, tudo para estudar. Mas há uma grande resistência da parte dos seus ensinadores, dos seus magistradores, dos seus doutrinadores, para elas não procurarem esse tipo de conhecimento autodidático, coisa assim. Quando eles dão, muito raramente, um conselho para a pessoa se aperfeiçoar,
em qualquer área, eles já citam um determinado curso ou alguém. Porque hoje a internet é um livro aberto. Você pega a internet, você abre e você encontra tanta coisa. Tanta coisa. A facilidade existe, mas tem que partir da denominação, abrir um caminho para os jovens. Vejamos os trabalhos que nós temos aqui em Curitiba com a PIB, Primeira Igreja Batista de Curitiba, a PIB, que ela é desenvolvida, liderada e presidida pelo pastor Pascoal Piragini. Eles têm um trabalho com os jovens ali fantástico. Fantástico. O trabalho da Primeira Igreja Batista de Curitiba, a PIB, do pastor Pascoal Piragini, tem um trabalho fantástico, juventude. Tem um trabalho de recuperação, de acolhimento, tem um trabalho dos jovens de louvor, instrumentalização, teatro, encenação, liderança de jovens, resgate. Eles ocupam os jovens fora dos momentos de estudos, de toda forma. Eles vão aprendendo jovens na doutrina cristã, nas práticas boas e verdadeiras, de uma forma que é exemplar. E outras denominações, como a Assembleia de Deus também, estão fazendo. A Assembleia faz também de uma forma um pouco diferente. Né? Promove encontros, reuniões, congressos de jovens, palestras, promove até uns passeios, uns retiros, almoços, cursos com revistinha bíblica, com slide, telão, tudo. Então, esse passo de você pegar um jovem e não apartar a vara dele até que crie bigodes e a moça crie corpo, é sadio para os cristãos. E não simplesmente levar eles para a igreja, pegar um textozinho, botar uma gravatinha numa criancinha de 5, 6 anos de idade, leva lá a criancinha, dá um salmozinho para ela, se ela souber ler, ela vai ler. Se ela não souber ler, porque a maioria é muito pequenininho, não sabe ler, ela decora. Produzir êxtase nas crianças, produzir êxtase na juventude. E tá aí a juventude, CCB. A cara da CCB. Essa juventude que tá aí hoje, se ela não se libertar, ela vai ser amanhã, que eu digo amanhã, 4, 5 anos. Uma moça de 14 anos, daqui a 5 anos, geralmente está casada de mãe. Geralmente está casada de mãe. Ela não vai ter uma profissão definida, ela não vai ter um casamento adequado, ela não vai ter uma mentalidade cristã e nem a certeza de salvação. Ela vai ser o quê? Um CCBano, uma CCBana. Eu uso falar CCBista ou CCBista. Moço CCBista, moça CCBista. Filho de crente, como nós dizíamos antigamente. Um crentinho. Aquele moço lá é um crentinho, aquela moça é crentinha. Aquela é uma crentinha. Vai ser isso. Não diminuindo nós cristãos, os cristãos verdadeiros, os crentes em Deus. Mas nós temos que deixar de ser estereótipo de mal pagador, estereótipo de vagabundo, estereótipo de beberrão. É isso. De carola. Nós temos que ser modernos conservadores, não liberais. Quem pode ajudar isso fora pai e mãe? Quem pode ajudar isso fora pai e mãe? Sendo que hoje as instituições de educação estão contaminadas pelo mundanismo, fora o pai e mãe, quem pode ajudar a igreja? E a igreja faz o quê? Ela na pandemia fecha as portas. E deixa que os jovens andem torto direito por aí. Enquanto a instituição se preocupa muito com um vírus de uma doença, ela não se preocupa com o vírus do mundanismo, da intolerância e muito menos com a da indecência. Sem contar um vírus que caminha no corpo dos jovens até a sua maturidade. Que é o pior dos vírus, do fanatismo religioso. Entenda, o propósito desse vídeo hoje não é denegrir um moço A, B ou C. Eu poderia citar nomes aqui, testemunhos, eu tenho uma centena marcada em caderno. Mas não, o propósito é fazer você pensar. Essa mocidade que seus filhos, suas filhas frequentam, é adequado? Nesse futuro próximo vai ter sucesso espiritual, material, sentimental e
religioso? Ou você acha que esse barco que seu filho, sua filha, seu primo, sua irmã está navegando, ele não vai afundar? Então pense bem, medite bem, olhe o que vai ser o seu filho, sua filha, seu irmão, sua irmã, seu primo, seu vizinho daqui a 5 anos. Olhe para frente. Não é entregar na mão de Deus, não. É orar, agradecer a Deus, fazer orações de intercessão e ver, e meditar, e instruir a sair desse sistema que já está falido e começar a caminhar um novo percurso. Percurso novo, trilha nova, mochilinha nas costas, estudar. E não se aparte dos jovens, das moças, do moço, este livro, porque este aqui é o livro da vida, palavra de Deus. Ensine a Bíblia para os jovens. Faça com que eles peguem gosto pela leitura. Não por imposição, mas com carinho, decência. E como é que você vai fazer isso se você mesmo não lê em casa? Se você não entende que você lê? Então, leia, arranje para o seu filho e para sua filha uma programação evangélica na TV, ou no rádio, ou no YouTube, aonde for, qualquer plataforma digital, e leve seus filhos para uma igreja bíblica, retire desse sistema religioso, porque você está fazendo um bem. Está poupando seu filho e sua filha, no futuro próximo, estar sofrendo. Eu vejo isso por experiência própria, meus vizinhos, demais irmãos, e 2 gerações que eu acompanho isso. Deus abençoe você e a tua vida, no nome do Senhor Jesus Cristo. Fica aqui esse conselho, essa crítica reflexiva, que Deus guarde você e te enche de sabedoria espiritual. Até o próximo vídeo, se assim Deus permitir, no nome do Senhor Jesus Cristo.